Agora sim, boa noite pessoal, começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e eu queria pedir para quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance. Eu agradeço muito, eu estava há pouco tempo fazendo, de vez em quando eu participo do Boa Noite 247, às vezes nos finais de semana, e eu estava participando, há pouco tempo a gente estava falando sobre essa questão dos novos vazamentos. E tem muita gente que me perguntando a questão do vídeo que eu fiz sobre essa possibilidade da prisão em massa de jornalistas. Eu vou falar sobre isso, claro. E queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Eu posso dizer que o Glenn teve uma super sacada no momento que ele fez essa parceria com o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo significa uma coisa muito grande do lado do Glenn, no sentido que o Reinaldo Azevedo, ele conversa com os dois lados. O Reinaldo Azevedo, ele conversa tanto com a direita quanto com a esquerda, e isso gera uma certa capacidade, primeiro, de furar a bolha. Isso é muito interessante. Isso dá uma capacidade aí para a notícia chegar aos mais alienados. Eu falei a questão do posicionamento o posicionamento da Raquel Sherazade, dela ter mudado de lado, e que isso faz uma diferença muito grande, não porque a Raquel Sherazade seja, talvez, digamos que, extremamente importante para a esquerda, mas ela é importante para a direita. Então ela realmente consegue posicionar as pessoas dentro dessa lógica. Eu estou muito assustado com essa questão aí da possibilidade de endurecimento do regime. Eu vou falar sobre isso. Vou só esperar aqui crescer um pouquinho o alcance, porque eu imagino que muitas pessoas estavam realmente esperando, as pessoas que me acompanham, esperando eu falar sobre isso. Olha só, pessoal, eu vou começar falando com vocês sobre uma leitura do posicionamento da Band. Presta atenção que eu vou falar com vocês sobre como que isso muda o cenário político brasileiro. Como que isso muda a questão da Lava Jato. Veja bem, deixa eu puxar aqui para ficar bem bonitinho. Vou falar sobre isso depois, eu já quero começar falando sobre isso já para evitar até a possibilidade de ficar perdendo tempo aqui com muito lenga-lenga, porque a gente está vivendo um momento bem pesado da política. Então eu vou trazer para vocês aqui, e já vou começar a fazer o comentário, mas eu vou falar sobre isso depois para o pessoal que vai chegando. Então, enfim, veja a leitura que a gente tem da página da Band nesse momento. Procuradora foi excluída de audiência com Lula após reclamações de Sérgio Moro. Isso é o título da notícia, e eu vou fazer uma leitura do título da notícia para vocês terem uma ideia de como que isso modifica a questão da política brasileira. Procuradora foi excluída de audiência com Lula após reclamação de Sérgio Moro. Essa é, digamos que, a chamada da notícia. Vejam que não existe a frase diz site. Vocês entenderam o que aconteceu nesse momento? A Band está do lado do Glenn. Isso mesmo, e não é simplesmente a Band. É uma poderosíssima família brasileira que está aí contra o Sérgio Moro. Por quê? Vou trazer minhas teorias e o meu modo de ver as coisas. E é lógico, vocês estão, quem quiser discordar de mim pode discordar. Eu vou vendo aqui mais ou menos aqui as coisas que estão chegando, porque eu estou muito com medo das notícias. Quem quiser discordar de mim pode discordar, total liberdade, mas a visão que eu tenho é o seguinte: nós estamos falando de um inimigo poderosíssimo da sociedade brasileira, que é o Sérgio Moro. Estamos falando de um outro grande inimigo poderosíssimo, que é a Rede Globo. O que eu consigo ver nesse momento é um acordo muito claro entre o Glenn, a Band e, obviamente, o Reinaldo Azevedo. Um acordo do tipo: olha, vocês estão aparecendo aqui em muitas gravações e muitas mensagens. A gente pode esquecer isso se vocês fizerem parte dessa luta contra o mal maior, que é o Sérgio Moro. Por que eu imagino isso, gente? Eu imagino isso porque até ontem a Band não estava desse lado.
E para ela mudar de lado de uma hora para outra, tem que ter um motivo muito grande. Eu consigo ver uma coisa muito interessante podendo acontecer no Brasil nesse momento. Podendo acontecer no Brasil. Que é uma união de toda a imprensa brasileira contra a Rede Globo. É interessante sobre o aspecto financeiro, derrubar a Rede Globo. Se juntam todas as outras emissoras e derrubam a Rede Globo, obviamente essas outras emissoras vão ter uma participação de mercado maior. Então eu vejo a possibilidade do Glenn ter realmente abraçado aí, né, a Band ter abraçado a causa. Vejo essa possibilidade. A leitura do título é a coisa mais importante. Eles poderiam ter começado como mensagens atribuídas a Dallagnol e Sérgio Moro. Mensagens atribuídas. Não são mensagens atribuídas. Eles respondem de uma forma bem clara. A procuradora foi excluída de audiência com Lula após reclamação de Sérgio Moro. Vocês entenderam? A Band, ela não está falando segundo um site, diz site. Não. A Band colocou no título que ela está dando essa mensagem. Isso é muito bom. E o José Ninguém veio falando, você não ia parar de fazer vídeos? Olha, então eu vou contar para vocês o que eu consigo ver que foi uma super estratégia do Glenn e como que eu já consigo perceber uma possibilidade de mudança dessa realidade. E deixa eu colocar aqui para agradecer aqui as participações. Muito obrigado, pessoal, pelas participações aqui. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre os dramas que eu tive essa semana. Que na segunda-feira eu recebi uma mensagem. Na segunda-feira eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando comigo que existia já um trabalho dentro das forças de segurança no sentido de prender um número de jornalistas, ameaçar outros jornalistas, enfim, partir para a ditadura. Isso aconteceu no início da semana. Quando foi no meio da semana, veio outra notícia nessa direção. Outra notícia através de mensagem, falando exatamente a mesma coisa. E quando foi hoje, né, eu recebi as mensagens e tal, quando foi hoje, o Glenn também recebeu essa informação e ele inclusive desafiou, né, colocou o Reinaldo Azevedo na brincadeira e desafiou as pessoas que prendam o Reinaldo Azevedo. Não é só o Reinaldo Azevedo. Além do Reinaldo Azevedo, agora a gente tem uma situação um pouco diferente. O Glenn conseguiu colocar a Bandeirantes, os donos da Bandeirantes e, obviamente, um grande veículo dentro da jogada. Isso é muito animador, mas até antes dessa estratégia do Glenn, a conversa era diferente. E olha só como é que existe um conflito de interesse e uma percepção. E veja bem como que funciona o imbecil, né? O imbecil, ele tem uma dificuldade muito grande de perceber as coisas. Um corpo saudável fala: Estopa, você foi muito engraçado hoje dizendo para baixar seus vídeos. Eu falei para as pessoas baixarem todos os vídeos dos canais de esquerda. Você sabia que isso é contra os interesses dos canais? Um corpo saudável. Para mim, como produtor de conteúdo do YouTube, se você baixa meu vídeo, você evita que eu ganhe a remuneração do YouTube, que é muito pouquinha, mas é o que me faz sobreviver. Isso porque um corpo saudável é muito mais interessante para qualquer canal de esquerda que você assista pelo YouTube e jamais baixe. Baixar os vídeos é mais ou menos a mesma coisa que dizer compre o meu CD, mas não compre o original, compre o pirata. Eu falei para as pessoas baixarem os vídeos exatamente porque existe ainda uma possibilidade fática de que eles prendam jornalistas, endureçam o regime e mudem a história. Existe essa possibilidade? Sim. Existe a possibilidade de pessoas serem torturadas? Sim. Por que não? A grande realidade que nós temos hoje, pessoal, é que nós temos no poder, e olha, ninguém consegue tocar no Sérgio Moro. Isso é fato. Ninguém consegue tocar no Sérgio Moro. Mesmo com os vazamentos, o Sérgio Moro continua intocável. Então, nós temos no poder, isso é fato, nós temos no poder hoje
uma pessoa que já foi denunciada nos vazamentos, uma pessoa que cometeu claramente vários crimes e ninguém tem coragem de tocar nessa pessoa. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a prática natural de um criminoso do tráfico de drogas, por exemplo, quando ele recebe a polícia? Normalmente ele pega a metralhadora e tenta desafiar a polícia. Essa é a percepção que eu tenho a respeito do Sérgio Moro. Porque se o Sérgio Moro cair, ele cai para a cadeia. E ele está, obviamente, amedrontado, e a tendência natural dele amedrontado é usar todas as forças à disposição para tentar se proteger. Ele sabe que há, sim, a possibilidade dele ir derretendo aos poucos. Derretendo aos poucos significa que ele pode estar lutando contra o tempo. E as informações que eu tive é que aconteceria agora, nessa semana, nessa segunda-feira. Né? Então, bom, na hora que chega essa questão aí do Glenn, falando a mesma coisa, e ele ainda, na outra mensagem, ele fala sobre os rumores da possibilidade de prisão dos jornalistas do Intercept. Eu realmente fiquei assustado, porque as mensagens que eu recebi foram mensagens nesse início de semana e no meio da semana de pessoas diferentes, sempre falando a mesma coisa. Esse trabalho que estava sendo desenvolvido no sentido de prender os jornalistas. Deixa eu agradecer o superchat aqui. E basicamente uma coisa que a gente pode ter certeza, por que eu falo para baixar o material? O YouTube é, inviolável. Vou perguntar para vocês, se algum de vocês, nesse momento, você tem um canal no YouTube, você é pego, e na polícia você sofre uma tortura para liberar a senha do seu canal do YouTube, você vai falar comigo que você vai resistir à tortura para que não apaguem seus vídeos? Vamos cair na real, né? Se eles conseguirem prender os donos dos canais, eles vão com certeza tirar os canais do ar. E vão tirar os canais do ar de uma forma muito simples, torturando os donos dos canais. Tony Conceição pensa, será que você vai em cana estopa? Aqui na minha região tem muita cana, tá, Tony Conceição? Sou da região de Ponte Nova, e a região de Ponte Nova tem uma tradição muito grande na plantação de cana de açúcar. Para você ter uma ideia, Tony Conceição, do lado de Ponte Nova, cidade de Viçosa, a gente tem um instituto de pesquisa que obviamente vai acabar agora com o governo Bolsonaro, mas é um instituto de pesquisa famosíssimo que desenvolve pesquisas relacionadas à cana de açúcar. Então, assim, desde criança eu sempre gostei bastante aí sempre desde criança eu sempre gostei bastante de cana de açúcar e tal, e todo mundo acaba indo em cana um pouco, né, que o açúcar que você recebe dentro de casa é cana, o álcool que coloca no carro é cana, tudo é cana. Solange Soares, há 2 dias a Band produziu matéria sobre Tacla Duran, perfeita, pesquise, ex-advogado da Odebrecht, revela extorsão Band. Obrigado, Solange Soares. Então, a gente tem uma negociação da Band abandonando, parece o golpe. Guilherme Pereira, estamos com você, Léo, Guilherme e Renata. Obrigado, Guilherme e Renata. E é muito importante dizer, pessoal, que nesse momento, quem era do golpe e abandona o golpe, não abandona o golpe por caráter, abandona o golpe porque começa a perceber que as coisas estão indo ruim para esse lado. E olha que bonito, eu preciso de ler isso também, né? Olha que coisa linda o que fala aqui o José Daniel. Eu tô querendo ler a opressão do José Daniel e ele fala, cadê? Estupa, você e o Reinaldo lixos. Eu fico até feliz, né? Porque ele pega e fala você e o Reinaldo, então ele me coloca do lado do Reinaldo Azevedo. Então ele fala, sem querer ele acaba elogiando, né? Tipo, Léo, e Aldo Cardoso fala, Léo, não sejamos paranoicos, pois acho contraproducente o seu alarmismo. Não é contraproducente. Eu vou te explicar o porquê. Olha, Aldo Cardoso, isso não é contraproducente. Eu vou te explicar o porquê que eu tomei essa decisão de fazer os vídeos. Olha, foram 3 fontes. A primeira fonte na segunda, a segunda fonte na quarta e a terceira fonte agora com essa notícia de que o Glenn estaria recebendo as informações
de que essas prisões aconteceriam. Sabe por que não é contraproducente, Aldo? Porque o Lula só não foi preso pelo Moro para fazer festinha porque o Eduardo Guimarães ficou sabendo e ele pegou e julgou isso na imprensa. No momento que o Eduardo Guimarães julgou isso, para o povo saber que isso poderia acontecer, praticamente ficou impossível para o Moro fazer a festa com o ex-presidente Lula. Então, não é contraproducente. Esse tipo de informação é importantíssima, porque as pessoas começam a se articular a respeito do que fazer nesse caso. Olha, depois que eu fiz esse vídeo, eu já recebi informações de pessoas que estão preparando o habeas corpus preventivo, recebi informação de pessoas que já estão contatando comunicadores para pegar dados exatamente para correr atrás de libertar esses comunicadores. Ou seja, toda uma articulação, Aldo, foi feita no sentido de proteger os comunicadores, caso isso aconteça, de tentar evitar que isso aconteça. E olha que interessante, o Glenn foi e colocou definitivamente a Band no meio dessa brincadeira e fica muito difícil agora o Moro conseguir um apoio das forças de segurança para conseguirem fazer tudo isso. Apesar, né, conseguirem fazer tudo isso com a Band no meio da brincadeira. Então, essa, Aldo, não é contraproducente, essa é a jogada necessária para esse momento. Evitar que as coisas aconteçam. Olha, quando eu falei sobre a probabilidade do uso de radiação para matar o ex-presidente Lula, muitas pessoas falavam que eu estava fazendo teoria da conspiração. No entanto, no curso de Relações Internacionais que eu fiz, eu vi mais de 80 casos de utilização de polônio para matar inimigo político. E aí eu pergunto para vocês, não é melhor julgar isso para a população antes, até para que eles não utilizem esse método, porque o povo todo já está sabendo? É uma probabilidade de tentar evitar a coisa. Aí vieram os eleitores do Bolsonaro, eu estou esperando que eles utilizem a radiação para matar o Lula. Não, o vídeo foi exatamente para que eles não utilizem. Então, Aldo, eu não fiz aquele vídeo para comemorar que aconteceu realmente a prisão dos jornalistas. Eu fiz o vídeo para criar um medo nos jornalistas para que eles se articulem para evitar esse contra-ataque do Sérgio Moro. É bem diferente uma coisa da outra, entendeu? Então eu estou muito satisfeito pelo fato de eu ter feito, exatamente porque agora tem uma articulação para tentar se defender contra essa possibilidade. Deixa eu agradecer. E aí vem aqui, ó, que legal, olha. A Rosana Pessoa, Léo, você é mentiroso demais. E sabe o que é o interessante, Rosângela? Você tá muito Sérgio Moro. Mas eu te dou a oportunidade de contar aí nas descrições aí, ó. Comenta no chat as mentiras que eu já falei. Porque é muito fácil falar Lula é ladrão. Mas prova que o Lula roubou? Ah não, é triplex, não. Prova que o Lula roubou. Então se eu sou mentiroso, Rosângela, basicamente, escreva aí as mentiras que eu já falei. Pronto. Eu faço questão de não falar mentiras, porque se você fala mentiras, obviamente elas são desmascaradas no futuro. E todas as vezes que eu tenho uma opinião, eu deixo claro que é uma opinião. Sobre o evento de hoje, foram 3 fontes que me informaram isso. 3 fontes. E o que eu fiz, na verdade, foi uma tentativa de resguardar o material desenvolvido pelos jornalistas, porque obviamente seria retirado do ar. Se eles fossem presos, provavelmente eu não guardo o backup do trabalho que eu faço, e resguardar, obviamente, o direito desses jornalistas ficarem sabendo dessa possibilidade antes, para que eles pudessem se articular, para de alguma forma lutar contra isso. Então, se você conseguir trazer para mim, Rosana, a pessoa, é uma prova que eu sou mentiroso, eu obviamente vou concordar, olha, realmente, falei mentira, sim, mas só utilizando técnica Sérgio Moro, de técnica Rede Globo, de afirmar para desmerecer, você só mostra que você representa muito bem o time que você pertence. Só isso. O lixo de time que você pertence. Deixa eu agradecer Verônica Vidal, Léo.
Você parece ofegante, não fique assim, não fique nervoso, isso faz mal à saúde. Temos que nos manter saudáveis para continuarmos na resistência até a vitória e vamos conseguir, apesar dos bandidos. Olha, eu estou muito mais animado, Verônica, do que mais cedo. Isso porque essa articulação com o Reinaldo Azevedo, que eu comecei a falar, eu interrompi para falar sobre essa questão do porquê que eu fiz o vídeo, mas eu trouxe aqui essa questão do Reinaldo Azevedo como sendo um divisor de águas, porque veja bem, primeiro ponto, ninguém vai falar que o Reinaldo Azevedo é petralha. Podem até falar que ele criou o termo petralha, mas não que ele é petralha. Ninguém pode falar que o Reinaldo Azevedo está fazendo isso porque ele é comunista. E ninguém vai poder falar que o Reinaldo Azevedo tem um viés ideológico de esquerda. Não. Ele tem exatamente esse poder de furar a bolha porque ele é uma pessoa que durante muito tempo ele estava criticando a esquerda. O Reinaldo Azevedo percebeu que ele foi feito de massa de manobra, o Reinaldo Azevedo percebeu que ele foi feito de bobo, e a partir daí o Reinaldo Azevedo foi e, depois que ele percebeu isso, ele foi e começou a falar da própria cabeça, parou de ser manipulado. Hoje eu vejo uma coisa muito interessante. O crescimento do time que está lutando contra a destruição da nossa economia, que a gente pode apelidar de Operação Lava Jato, ele está crescendo e pegando mais instituições. Isso é muito importante, porque oficialmente agora a gente pode considerar que a gente tem a Band mais o Intercept. Isso oficialmente, sem contar os canais livres, como por exemplo o Brasil 247. E deixa eu agradecer aqui, mais uma vez, muito obrigado, Verônica Vidal. E Santos pergunta, Léo, a Rússia pode estar por trás dos vazamentos da Vaza Jato? Eu não sei, Santos, porque olha, no momento que a gente teve aí esse alinhamento puramente, como eu diria, esse alinhamento fechado de Brasil e Estados Unidos, a gente teve vários países ofendidos com essa brincadeira. No momento que o Brasil declarou que ele ia fazer, basicamente, ser colônia dos Estados Unidos, a gente teve interesses da Rússia, interesses da China, interesses do BRICS em geral. Então, claro, não vou falar com vocês que, obviamente, não está envolvido. Claro que pode estar envolvido, claro. Mas a gente pode imaginar a possibilidade, que é a possibilidade que eu sempre imaginei. Onde eu imagino, e eu falo isso, se eu tivesse que fazer o trabalho do hacker. Oi, aqui é o hacker. Se eu tivesse que fazer o trabalho do hacker, a técnica que eu utilizaria seria a técnica menos invasiva e mais tranquila, mais simples de ser realizada, que é a captura dos dados. Para você entender como funciona a captura dos dados, é muito simples. Toda vez que você chega num ambiente que tem rede Wi-Fi, o que você faz? Você pega seu telefone, conecta na rede Wi-Fi. O detalhe é que a rede Wi-Fi, pessoal, é como se fosse uma sala onde tem pessoas conversando. O máximo que pode acontecer numa rede Wi-Fi é pessoas conversarem em línguas diferentes. Isso eu chamaria de criptografia. Mas todo mundo escuta. Vocês entenderam? Porque numa transmissão Wi-Fi, os dados estão sendo lançados, todos os dados em ondas eletromagnéticas no ar, e a partir daí, qualquer um que tiver um equipamento que faz a captura desses dados, consegue fazer a captura dos dados, o que significa que mesmo que exista a criptografia, você consegue capturar os dados que foram lançados no ar. Para fazer uma analogia, para quem não é da área de telecomunicações, o telefone celular, ele conversa com o roteador e outros equipamentos conseguem escutar essa conversa da mesma forma que você conseguiria escutar uma conversa de pessoas que estão batendo papo numa sala. A grande diferença é que por causa da criptografia, o que a gente pode dizer é que essas pessoas estão conversando em códigos que você não conhece, mas você consegue gravar a voz dessas pessoas. Se você gravar a voz dessas pessoas, pode chegar um momento que você consegue descobrir o código e consegue entender o teor da conversa. Então, o que eu imagino que aconteceu durante a Operação Lava Jato? As pessoas que trabalhavam dentro desses locais foram capturando os dados. Quais dados? Backup para a nuvem. Chega um momento
em que o celular faz o backup do Telegram e envia todas as mensagens para os servidores para que fique lá bem guardadinho. Nesse momento, o eu sou hacker capturou absolutamente tudo. Então por isso eu não acredito que seja um hacker. Eu acredito que seja uma pessoa que estava realmente trabalhando lá dentro. Por isso que eu acho que esse ato heróico está mais para ser da nossa polícia do que para ser dos russos. Falar que é dos russos é uma tentativa de descaracterizar o trabalho, falando que nós não temos qualidade intelectual para fazer isso aqui dentro, ponto 1. Ponto 2, querer dizer que quem está conspirando contra o herói Sérgio Moro são os russos, porque são os, entre aspas, inimigos dos americanos. Então, eu não acredito que tenham sido os russos, apesar de que eu não vou dizer para você que não existe a possibilidade de terem sido os russos. Mas uma coisa que eu posso te garantir, esse processo é um processo extremamente simples. A parte de capturar os dados é a mais simples. Capturar os dados é basicamente instalar no computador um programa capaz de capturar os dados. Só isso. A parte mais pesada da brincadeira é quebrar a criptografia. Quebrar a criptografia envolve uma coisa que chama ataque de força bruta, que significa que se você tem um evento como a Operação Lava Jato, um evento gigante desse, você pode colocar os computadores de última geração trabalhando naquilo ali por meses até que eles consigam quebrar a criptografia. Então eu não acho que foram os russos, apesar de que podem ter sido os russos, não descarto a possibilidade, mas eu não acredito nela. Então muito obrigado mais uma vez, Verônica Vidal, muito obrigado, Josefá Eva da Silva. Léo, você tem sido uma voz de esperança para nós brasileiros, muita força, e ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigado. Deixa eu liberar aqui os comentários. Garrou o comentário. E Renato fala aqui sobre o caso do Tacla Duran. Muito importante. Agora, essa coisa de marcha para Jesus, eu estou vendo Júnior Alves. Aqui. Me perdoe você se você foi na marcha para Jesus. Claro, não estou criticando a intenção de quem foi na marcha para Jesus. Mas vocês já pararam para pensar que esse evento Marcha para Jesus é um evento um pouco estranho? As pessoas estão lá apoiando o Bolsonaro numa marcha para Jesus. Chega o Bolsonaro, aponta para o chão como se ele tivesse... Ele passou a perna, jogou Jesus no chão, chutou bastante e apontou a arma para a cabeça de Jesus. Foi. Sabe por quê? Porque você não usa a arma para caçar tatu, ficar atirando, não. Você usa a arma para acertar em alguém. No momento que ele apontou para alguém, ele apontou para Jesus. Né? Porque não tem umas frases que foram, inclusive, escondidas da Bíblia, que fala, mova um graveto de madeira, eu estarei lá. Mova um pedaço de pedra, eu estarei lá. Jesus manda amar os outros como a si próprio. Jesus se coloca no próximo. Então, no momento que a gente vê na marcha para Jesus, o Bolsonaro apontando, ele está apontando exatamente para Jesus. Então, a marcha para Jesus, ela pegou. Obviamente, depois da eleição do Bolsonaro, ela não pode ser considerada uma marcha para Jesus. Mas a marcha para Jesus se aproveitou da presença de Jesus, deu uma rasteira, jogou Jesus no chão, chute no rim, bastante soco mesmo, depois Bolsonaro foi lá e apontou a metralhadora para a cabeça do Jesus. Isso é a marcha para Jesus. Mas sem contar esse evento político da marcha para Jesus, é muito estranho, né, pessoal? Sabe por quê? Eu vou contar para vocês aqui um segredo, mas não contem para os evangélicos que apoiam o Bolsonaro. Isso porque senão eles vão ficar um pouco decepcionados. Jesus não pediu ninguém marcha. Se encontrar uma parte da Bíblia que fala, Jesus fala, marchem por mim. Não, isso é evento para ganhar dinheiro. Marcha para Jesus é uma micareta, é um evento simplesmente para fazer dinheiro. O que essas igrejas fazem? Eles criam um mundo paralelo deles e fazem a mesma coisa que existe fora do mundo paralelo deles. Só que fora do mundo paralelo deles tem uma Ivete Sangalo, vai um monte de gente lá, vê o show, etc e tal. Não tem hipocrisia de falar que você está indo lá por algo maior, não. No caso deles, é showzinho, é evento, é micareta, é pega-pega, tudo do mesmo jeito, só que lá eles dão desculpa que é para Jesus. Para Jesus, nada. Picaretagem. Quem tá fazendo por grana. Ali todo mundo com a camisa, tudo igual. Será que aquelas camisas ficaram gratuitas? Não.
É tudo por causa de dinheiro, por causa de política. E o camarada vai lá por causa de Jesus? Nada. O cara não vai por causa de Jesus, não. Vai para pegar as menininhas. Né? E as menininhas vão para tentar arrumar namorado. Não é nada de Jesus. Quem tá mais velho vai tentar ver se fecha um negocinho para ganhar o dinheiro. Marcha de Jesus, nada é nada para Jesus naquilo. Mas mesmo assim, já que a gente está falando da marcha para Jesus, eu vou falar um pouco mais da hipocrisia dessa marcha para Jesus. Pessoas bem vestidas, pessoas com grana, estão fazendo uma marcha para Jesus que veio numa humildade pedir para a gente amar o próximo como a si mesmo e levar a palavra a todos os seres viventes da terra. Eles estão lá excluindo quem é de esquerda porque não merece receber a palavra de Deus. Eles estão lá lutando contra a distribuição de renda porque quem precisa de distribuição de renda é porque é vagabundo. Aquilo ali foi sem dúvidas, com pequenas exceções, não do evento, mas de participantes, que provavelmente ali no meio existiam sim pessoas boas, aquilo ali foi, sem dúvidas, uma das melhores marchas para o Satanás da face da terra. Porque não só a hipocrisia dos que frequentaram, a hipocrisia comportamental dos que frequentaram, a hipocrisia dos que produziram, o interesse monetário daqueles que fizeram o evento, o interesse mundano de tentar um acasalamento numa marcha para Jesus, não apenas isso, no final das contas, chega o presidente da República, dá uma rasteira em Jesus, chuta o rim e aponta uma metralhadora para a cabeça de Jesus. Aquele evento foi, sem dúvidas, uma marcha para matar Jesus ou uma marcha em louvor ao Satanás. É uma das maiores hipocrisias da história da religião mundial. É um Jesus muito louco. Um Jesus que quer a morte do próximo, um Jesus que quer pena de morte, prisão perpétua, um Jesus muito estranho. Deixa eu agradecer aqui o superchat do Márcio Nunes. Léo, a marcha é antiética na sua gênese. Foi criada com o intuito de rivalizar as procissões de Corpus Christi da Igreja Católica. Com Bozo, então, né? Então, assim, a marcha para Jesus é um evento de sentimento de concorrência. Olha que interessante que o Márcio Nunes trouxe. Gente, sabia que Jesus deixou bem claro que existe só uma igreja? Uma igreja. Jesus nunca falou em igrejas, ele sempre falou de uma igreja. Sabe por quê? Porque ainda que existam diferentes reuniões, e ele deixa bem claro que a partir de mais de uma pessoa falando em nome dele, já tem ali, obviamente, a presença dele, ou seja, a igreja é a partir de duas pessoas, porque uma pessoa e meia fica um pouco estranho. Então, a partir de duas pessoas já existe ali uma fração da igreja de Cristo que ele sempre pregou como única e indivisível. Por que dividem tanto a igreja? Porque eles não querem, obviamente, fazer a palavra de Deus, os interesses de Jesus. Dividem a igreja porque existe uma disputa por fiéis e vai ser muito difícil para esses pastores decidirem como que nós vamos fazer para fazer o sonho de Cristo, uma igreja. Porque se é uma igreja só, a gente não sabe de quem que é o fiel, a gente não sabe para onde que vai a doação do fiel. É muita hipocrisia mesmo. Mas enfim, marcha para Jesus, que não só humilha bastante o próximo, como no final das contas dá uma rasteira e aponta a metralhadora para a cabeça de Jesus. Muito obrigado, pessoal, pelas participações, muito obrigado. JT Salles, se Jesus estivesse na marcha para ele, seria confundido com um roqueiro viciado e considerado comunista, petista e vagabundo. Alguém duvida? Eu duvido de, caso Jesus tenha realmente coragem de voltar nesses tempos, eu duvido que ele sobreviva a uma marcha para Jesus. Porque imagina nos dias de hoje, JT Salles, se Jesus entra na marcha para Jesus e fala: amai-vos uns aos outros, e outros incluem os pobres e os petralhas, Jesus certamente seria espancado até a morte. Se Jesus entra na marcha para Jesus e tira a legitimidade dos pastores em vender o reino de Deus, certamente os pastores iam falar que Jesus está endemoniado
e iam solicitar aos fiéis que espancassem Jesus para tirar o demônio de Jesus. Mas como os pastores teriam percebido que era Jesus, os pastores provavelmente falariam coisa do tipo: espanquem até a morte, que esse aí não dá para tirar o diabo não. Porque, obviamente, Jesus ia trabalhar uma certa retirada da fonte de renda desses pastores. Então, esses pastores aí, se eles tivessem oportunidade de encontrar Jesus, eu acho que eles não pensariam duas vezes em matar Jesus, porque Jesus é totalmente contra os interesses deles. Muito obrigado, Débora Leite, pelo superchat, que é muito importante pro crescimento dos canais. E eu tenho falado muito, pessoal, sobre a importância da gente trabalhar o nosso discurso no sentido de unir o povo brasileiro contra a Lava Jato. E unir o povo brasileiro contra a Lava Jato significa ter consciência que o Moro está muito grande na opinião pública. Lógico, ele pode cair, mas ele ainda está muito grande na opinião pública, e o tamanho do Moro na opinião pública é o critério que tem sido utilizado pelo STF para decidir a liberdade do Lula. Então, é muito importante que as pessoas entendam que a gente precisa se unir contra a tal da Operação Lava Jato, contra o Sérgio Moro. E para se unir contra o Sérgio Moro, falar do Lula é um pouco difícil, porque tem gente que detesta o Lula. Então, eu tenho falado, e eu achei estranho que eu falei hoje no 247, teve pessoa que estava com ódio de mim, porque eu estava falando que, olha, nós precisamos unir os brasileiros, e a gente não vai conseguir unir os brasileiros nessa pauta Lula livre. Então, se a gente consegue unir os brasileiros na pauta Moro quebrou o Brasil, e não foi o PT que quebrou o Brasil, automaticamente a liberdade do Lula vem como resultado. Algumas pessoas me atacaram. Algumas pessoas acharam que eu estava propondo deixar o Lula preso. Gente, mas é uma questão de coerência. Se a gente consegue mostrar para o povo brasileiro que a Lava Jato quebrou o Brasil e que o Moro foi responsável por toda a desgraça econômica que nós estamos vivendo hoje, tecnicamente falando, o Lula já estaria livre. Porque a prisão do Lula hoje, ela só se justifica por um medo do STF em desafiar Sérgio Moro. O Lula só está preso porque o STF não tem coragem de bater de frente com o Sérgio Moro, por causa da popularidade dele, simples assim. Então, se a gente consegue mostrar para o povo o que foi Sérgio Moro na verdade, Lula livre é automático. Marlene Hellman de Bona Sartor. Pesquisa mostra que temos no país 42 milhões de evangélicos. Por que vocês acham que Bolsonaro se batizou nas águas há 2 anos atrás? Se ele estava em campanha há 4 anos. Pensem, analisem. Então é tudo estratégico, pessoal. É tudo estratégico. Tudo. E aqui o Lincoln Mansur pergunta: Passadina foi o Moro? Lincoln, você tá falando daquela refinaria que é do Lulinha, né? Não, o que tem a ver Passadina? Nós estamos falando aqui de outra coisa. Passadina é do Lulinha. E a De Senhorita 100... olha aqui, tá aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia do o tamanho do nosso trabalho. Nós temos aqui, no mesmo lugar, o Lincoln Mansur fala: Passadina foi o Moro? Olha, Lincoln, o Moro destruiu a economia nacional através do ataque contra as grandes empresas. Quando você quebra uma empresa grande, você tem uma cascata de empresas quebrando. E aí a gente tem também De Senhorita 100 falando: você é doente, um juiz de primeira instância quebrar o Brasil só pode ser piada. Não, não é piada. Olha, o cara conseguiu ter um poder tão grande no Brasil que ele começou simplesmente a atacar as maiores empresas do Brasil, e isso foi causando uma quebra em cascata. Grande parte do dinheiro que o Brasil recebia de outros países vinha exatamente das empresas que o Moro atacou. Eu te falo, olha, De Senhorita 100, no momento que você ataca uma empresa gigante como a Odebrecht, você quebra várias empresas. Sabe por quê? Uma empresa como a Odebrecht, que empregava 230 mil pessoas, ela automaticamente empregava muitas pessoas que consumiam e vendiam por causa desses 230 mil. Então você imagina que no momento que a Odebrecht quebra, aquelas pessoas param de consumir no mercado. Então automaticamente o supermercado vende menos, loja de roupa vende menos por causa do dinheiro daquelas pessoas que estavam empregadas e perderam o emprego. O que isso acontece? Desempregou diretamente 230 mil, mas isso gera uma cascata. Por causa dos 230 mil, outros são desempregados. E eu tô te falando, senhorita 100,
numa questão de empregos. Agora, o que a Odebrecht consumia no Brasil? Imagina que uma fábrica de cimento que vendia para a Odebrecht parou de fabricar no momento que a Odebrecht quebrou. Olha, essa fábrica de cimento empregava gente. E além da fábrica de cimento, tinha a fábrica de tijolo, lajota, o bloco, seja lá o nome na sua região, ela também parou de empregar gente. E aí por diante, o Sérgio Moro, ele não errou durante a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi para quebrar a indústria nacional. Então, de senhorita 100, você pergunta, mas por quê? Pelo simples fato, de senhorita 100, que existe a nível internacional uma concorrência. Empresas de fora do Brasil estavam perdendo espaço internacional para a Odebrecht e outras empresas brasileiras. Eles simplesmente conseguiram o Sérgio Moro, que quebrou as empresas nacionais para abrir o mercado para eles. Olha, me parece que a Odebrecht, ela fechou aí com uma dívida de não sei quantos bilhões. Gente, é muita grana. Nós estamos falando de empresas bilionárias que financiaram a Operação Lava Jato para destruir a economia nacional. Então, um pouco de maturidade de senhorita 100. E eu falo mais, mas deixa eu só agradecer esse superchat aqui. Manuel Lacerda, muito obrigado, Manuel Lacerda, pelo superchat. Eu queria pedir para vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance, e quem puder ajudar meu trabalho tem também as contas bancárias anunciadas nas descrições desse vídeo. E quando eu falo com você, de senhorita 100, que a Lava Jato foi um instrumento para gerar o desemprego que a gente tem hoje, o PIB caiu, tudo que está acontecendo hoje, a quebra da indústria nacional como sendo responsabilidade da Lava Jato, deve vir na sua cabeça a seguinte frase: não, foi o PT que quebrou o Brasil. Eu te chamo a atenção, você foi enganada. Não foi o PT que quebrou o Brasil. Eu peço para vocês 4 minutos de atenção sobre como que vocês vão conversar com uma de senhorita 100 quando ela disser que foi o PT que quebrou o Brasil. É só 4 minutos e eu volto. Pois é, pessoal, a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui é a respeito do PIB Brasil. Quando vocês quiserem saber qual que é o valor do PIB brasileiro em determinada época, o que vocês precisam fazer é caminhar com o mouse por aqui, que vocês vão ter as respostas no lado direito da tela. Então, olha só, nesse período aqui, que é um período anterior ao governo do PT, PIB per capita significa PIB por pessoa. 1.919 dólares em 1986. Qual que é um período interessante para a gente comparar? Eu poderia comparar o máximo aqui, não, vamos comparar esse período aqui, ó, mediano. Ele já saiu de 1.900 para 7.246. Mesmo se você quiser comparar com o pior período da ex-presidente Dilma, a realidade de hoje ainda é muito melhor que essa realidade anterior. Agora vamos para um outro raciocínio, que é o coeficiente Gini. Tá, veja bem, isso aqui é o Banco Mundial. Vocês vão vir aqui embaixo e procurar por Brasil. Essa é a informação a respeito da diferença social no Brasil. Por que é importante vocês confirmarem esses números? Porque existe uma conversa de que o PIB brasileiro cresceu, mas as benéfices desse PIB foram diretamente para as camadas mais ricas. Claro que os ricos ficaram mais ricos, mas é muito importante mostrar que o crescimento do PIB e as políticas de distribuição de renda conseguiram diminuir a desigualdade social no Brasil. Com esses dois gráficos, vocês vão conseguir demonstrar para os colegas de vocês que o Brasil cresceu sim durante os governos de esquerda e, mais importante que isso, esse crescimento refletiu em toda a população. Aqui, pesquisa Desemprego Brasil, FHC e Lula. Você pode utilizar qualquer gráfico para mostrar para eles. Tem várias opções de gráficos aqui. E todos os gráficos vão mostrar basicamente a mesma coisa, que é uma queda assim, considerável na taxa de desemprego até o governo da Dilma. O que acontece? O desemprego, ele começa... Isso aqui é a taxa do governo. Olha que interessante. O desemprego durante o FHC, Lula 1, olha como é que o desemprego ele vai caindo até o final do governo da Dilma 1. O que causou o desemprego no Brasil? Foi o PT? Vamos raciocinar aqui usando a própria cabeça e não usando o sentimento. Olha só. O PT pegou
o governo do FHC com desemprego lá em cima. Durante todo o período, o PT foi só reduzindo a taxa de desemprego. Isso aqui. Aí chega nesse ponto aqui, no final do primeiro mandato da Dilma, começa o espetáculo da Operação Lava Jato. E o que a gente tem como resultado? O desemprego sobe de uma vez só. Até o final do primeiro mandato da Dilma, quando não tinham tantas interferências no governo, quando não tinha o Aécio Neves fazendo as pautas bomba e travando o Congresso para prejudicar a Dilma, e quando não tinha o espetáculo da Operação Lava Jato, o desemprego só estava caindo. Então, gente, é muito óbvio. A Operação Lava Jato é esse momento aqui, ó, onde o Brasil quebra, o desemprego sobe de uma vez só, o PIB volta a cair. E aí eu vou trazer para vocês mais uma informação que saiu aqui junto com essa informação do Desemprego Brasil, que é isso aqui, ó. Olha que interessante para vocês mostrarem também para os seus amigos. Falências requeridas. Peraí, foi o PT que quebrou o Brasil. Mas durante o governo Lula e Dilma, o número de falências requeridas diminuiu drasticamente. Pelo gráfico, a gente vê, eu não estou conseguindo ler os números, mas a gente vê que as falências requeridas no final do governo Dilma, antes da Operação Lava Jato, era 10 vezes menos do que o final do mandato aqui do governo FHC. Olha o que foi o governo FHC em média. Olha o que aconteceu durante o governo Lula. Durante o governo Dilma, o número de falências só caiu. Pois é. Vou só tirar o som para acabar a microfonia. Conseguindo, tirei a microfonia, beleza? Então, obrigado, pessoal, quem assistiu aí até o final. E eu vi alguns comentários, é interessante, né, que eu falo sobre aquela questão das fases do luto. E eu vi alguns comentários e eu vi um desespero muito grande de algumas pessoas tentando lutar contra a informação que foi trazida naquele vídeo. E algumas pessoas falaram que são dados manipulados. Cara, um pouquinho de amor próprio. Eu não criei os dados, eu pesquisei ao vivo, durante o vídeo. E mais, eu não te pedi para acreditar no meu vídeo, eu te ensinei como pesquisar. Isso é o mais importante. Porque normalmente a pessoa fica, não, você está manipulando, não, eu não manipulei, eu te ensinei como pesquisar. Você vem aqui no Google, digita Desemprego Brasil. Então não fala que os dados estão manipulados, porque você pode olhar num site comunista, você pode olhar num site do jeito que você quiser, num site reaça de direita. Então não fala que os dados estão manipulados, né? Daniel Rodrigues, que oferece os dados são o governo. Não, Daniel, não, menino, não é isso não. Olha, tem vários institutos privados de pesquisa que fazem levantamento de dados, exatamente porque esses dados aí são os dados utilizados pelos empresários para decidir sobre investimento. Não pensa você que é só o governo, não. Você não viu que tem uma parte que eu retirei do Banco Mundial? Banco Mundial não é comunista não, meu brother. Não é o governo. Olha, tudo bem. Existem dados que são do IBGE, claro. Mas você sabia que existe uma responsabilidade pessoal do IBGE na produção desses dados? Não é tão fácil do jeito que você está pensando assim, não. É a mesma coisa de dizer que, olha, porque um engenheiro trabalha para o governo, ele vai assinar um laudo de... Não, é o nome dele que está na reta. Ah, não, porque um médico do governo, ele vai assinar, por exemplo, uma coisa diferente do que tem a lógica da medicina ali. Não, o cara, obviamente, se ele estiver criando informações que não tem nada a ver com a realidade, ele vai perder a credibilidade, ele pode perder o registro profissional dele. Não é desse jeito que você está pensando. Então, um pouquinho de amor próprio, cara. Deixa eu agradecer aqui os superchats que chegaram, muito obrigado. Muito importante para a sobrevivência do meu trabalho. Pacheco Ioganda, muito obrigado, Pacheco Ioganda, pelo superchat. Marcos Aristides, Léo, tudo indica que alguns ministros do STF estão sob chantagem. Logo, as decisões não estão pautadas por popularidade de quem quer que seja. O Moro caindo, o STF continua com a mesma atitude. Eu acho que o Moro caindo, a gente conseguiria maioria, que é diferente de conseguir unanimidade. Eu não acho que a gente tenha maioria chantageada pelas gravações. Eu acho que tem uma quantidade muito grande. Mas você vê que o próprio Gilmar Mendes, ele mudou completamente de lado, o que significa que tem gente dentro do STF que já está nessa pauta do Lula livre. Existe um medo a respeito do Lula livre, né? Então eu acho que não é difícil.
a gente conseguiu o Lula livre com a queda do Moro. E olha, se o Moro cai, até o chantagista perde um pouco de poder. Solange Cândido. O povo precisa ter mais coragem, sair para a luta e só voltar a trabalhar quando conseguir derrubar esse governo. Conseguiremos? Eu acho que essa era a pauta de unificação da esquerda, Solange Cândido, é essa, porque hoje a gente precisa concordar que temos aí um grande número de pessoas revoltadas com o que está acontecendo. Mas tem gente que está apoiando o Sérgio Moro, apoiando a Lava Jato. Por quê? Porque eles acham que os fins justificam os meios. Diferente do que o Sérgio Moro fez, o importante é que ele prendeu o Lula. Então a gente tem que mostrar que não. A Lava Jato não foi uma coisa que se resume na prisão do Lula. A Lava Jato quebrou o Brasil. Porque senão a gente vai ficar reclamando da prisão de Lula com a pessoa que comemora a prisão do Lula. Deixa eu agradecer Edmar Moraes. Muito obrigado, Edmar. Muito importante o superchat para o crescimento dos canais. Se calarem a sua voz e de outros tão importantes quanto e se instaurar o domínio militar, o ápice do entreguismo será total. Muito obrigado, Edmar Moraes. Exatamente, no momento que realmente neutralizarem a imprensa, eles podem vender o que quiserem. JT Salles, como explicar que numa mesma população há pessoas que conseguem enxergar a verdade e não se deixam enganar com tantas fake news? Começo a achar que pessoas progressistas têm mais neurônios. Só pode ser. Obrigado, JT Salles. Denise Bueno da Fonseca. Muito obrigado, Denise Bueno da Fonseca. Edson. Boa noite, Léo. Tem que falar que eles querem exército desempregado. Isso é importante, Edson. É importante que os militares entendam que ainda que o Bolsonaro prometa manter o salário, ele não tem condições de manter o poder de compra. Ele está quebrando o Brasil. Então o que vai acontecer? Você pode manter o cara do exército ganhando 5 mil reais, mas você não vai poder manter 5 mil reais comprando o mesmo tanto que comprava antes. Tem várias formas de se aproximar das Forças Armadas, várias formas de se aproximar do pessoal do exército, só que não estão sendo usadas, infelizmente. A gente precisa concordar que tem uma falha muito grande nessa comunicação de esquerda e ela precisa ser corrigida. Então, boa noite, Léo. Tem que falar que eles querem exército desempregado para eles pagar menos. Oferta e procura. Por isso, o Bozo Guedes não querem a queda do desemprego. Exatamente, né? Deixa eu, Matheus de Souza. Léo, muitos dizem que o Lula colheu os frutos de políticas do FHC e por isso houve queda do desemprego e aumento do PIB. É verdade? Olha, Matheus de Souza, a gente precisa admitir que teve uma construção, sim, mas essa construção de saída da inflação, ela foi feita durante o governo do Itamar Franco e depois da saída da inflação, a gente parte aí para uma realidade de, como eu diria, em que o Fernando Henrique, para comprar a reeleição, ele praticamente quebrou o Brasil. Se você pega o nível de inflação, o nível de desemprego, no segundo mandato do Fernando Henrique, ele dispara. O Lula pegou e aplicou outras medidas. Claro que a gente precisa admitir que o Fernando Henrique tem sua parte nisso, mas o Fernando Henrique, ele não faria nada pelo povo, tanto é que não fez. Foram 8 anos de governo e você não percebe uma redução significativa do emprego. 8 anos de governo do Fernando Henrique, não teve redução significativa do emprego, não teve aumento real do salário mínimo. 8 anos do governo Lula, o salário mínimo foi multiplicado por 4 vezes o que era no início do governo Lula. Então, basicamente falando, poder de compra que eu estou falando, tá, pessoal? Não estou falando atualização monetária, não. Então, na prática, o que a gente pode dizer é que o governo Fernando Henrique, ele realmente foi um governo que conseguiu usar um mecanismo de atualização monetária para parar esse processo inflacionário que a gente vivia, mas ele não é um governo, digamos, que foi bom para a população, não. Ele foi um governo que conseguiu, tudo bem, acabar com essa prática de atualização de preços, né? Porque existe uma diferença muito grande entre a inflação real e a atualização de preços. Eu vou falar sobre isso, até para que as pessoas parem de pensar que o Fernando Henrique acabou com a inflação. Edmar Moraes, renda per capita em 2002, $381 ano, 2010, $10.000 ano, fonte IBGE, $11.000 ano, fonte IBGE. Deixa eu partir para o lado de cá
E Fernando da Silva, que papo de aranha, Lula livre e ataque a Moro. Caminham juntos, na verdade, fortalece a liberdade de Lula. Abandonar o Lula livre é coisa de cirista. Olha, Fernandes da Silva, eu vou fazer igual o Moro no Senado. Foi muito... como é que é? Eu fui muito... O que ele falou mesmo? Eu fui muito ofendido com essa questão, com essa pergunta, e eu não vou responder, não. Né? Depois de 3 anos lutando por Lula livre, eu faço aqui uma propositura de que para conversar com o eleitor do Bolsonaro você tem que usar outro discurso, e o cara fala que eu sou cirista porque eu tô abandonando o Lula livre. Eu não vou responder isso, não. Muito obrigado, então, Fernando da Silva, pelo posicionamento, mas não dá, não. Não dá para responder isso, não. É muito pesado para mim. Muito obrigado, Helder Flameia. Reflitam, são 40 milhões de evangélicos que aplaudem um maluco fazendo sinal de armas numa reunião em homenagem a Jesus. Pensem nisso. Né? Não estou falando que a gente tem que brigar com esses 40 milhões, não, mas que a gente tem que fazer um trabalho muito sério para recuperar pelo menos parte desses 40 milhões. A gente tem. Muito obrigado. E deixa eu agradecer aqui. Acho que é isso que chegou aqui. Deixa eu agradecer mais uma vez. Solange Cândido. O povo precisa ter mais coragem, sair para a rua e só voltar a trabalhar quando conseguir derrubar esse governo. Conseguimos? É possível. Não é fácil, mas é possível. Manuel Lacerda. Acho que quem vazou diálogos foi algum procurador da Lava Jato que não concordava com os métodos. Moro ou ficou enciumado com seu estrelismo, né? Com os métodos Moro, né? Ele não concordava com o método Moro, ou ele ficou enciumado porque ele não estava brilhando no meio dessa brincadeira, né? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um período dentro do qual todo mundo está querendo brilhar. Muito obrigado, Manuel Lacerda. Né, tem o... inclusive... Pedro Olegário. Léo, se você for doido, você ganha em 2022. Deixa eu... Malafaia pede concordata hoje. Malafaia pede concordata hoje. Eu não entendi. Malafaia pedindo concordata, eu não entendi, não. Mas, enfim. Deixa eu trazer aqui. Comentário. Tá aqui no Leonardo Estopa. Recaval Marduk. Léo, essa ameaça de golpe militar fechado é resposta à possível libertação de Lula? Covardia militar? Olha, Recaval, eu tenho uma visão diferente sobre essa questão da possibilidade aí de... o que eu entendi é que ia acontecer, talvez pode acontecer ainda, mas o que eu entendi é que estava rolando uma possibilidade de prisão de vários jornalistas com a ameaça de alguns outros jornalistas para pararem de falar do Moro. E eu entendi que o Moro, percebendo que não existia a possibilidade de sobreviver a não ser através de um golpe, ele estava tentando essa articulação aí para prender as pessoas e endurecer o regime. O que é bem diferente de uma ditadura militar declarada. Ele ia, obviamente, utilizar a Polícia Federal para prender as pessoas e falar que é terrorismo, seja lá o que for. Vocês lembram que tinha um rapaz que me parece que ele foi pego com detergente, levaram o cara para cadeia e deixaram ele lá e deve estar preso até hoje, porque estava numa manifestação e parece que ele tinha um pouquinho de detergente. E o Franklin William pergunta se é possível a cassação da chapa Bozo. Tudo depende da popularidade. Porque olha só, gente, qual que é o incentivo que o ministro tem para caçar a chapa Bozo? Brigar com o Bolsominion? Qual que é o incentivo que o ministro tem para libertar o Lula? Caçar briga com o ministro da Justiça? Né? Então hoje, o que a gente precisa entender é que nós temos uma sociedade completamente alienada e por causa da alienação dessa sociedade, os ministros já não querem mais botar a cara para bater. Eles não estão nem aí para o que é lei, que é Constituição, não. O negócio deles é bem claro, eu não quero ter problema, me deixa quieto aqui. Né? Deixa eu liberar aqui.
os comentários, muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui o comentário que chegou aqui. De Nara Jucá. Léo, em que ponto você diz que a esquerda não se aproximou dos militares? Interessante, Nara, que é o seguinte. Olha só. Existe uma diferença muito grande em aproximar dos militares e tentar fazer negócio com aqueles que controlam as instituições militares. Aproximar dos militares é ter um discurso que consiga conversar com a base dos militares, a base das polícias, ou seja, a base das forças de segurança pública. O que é a base? É o trabalhador que está lá embaixo. Não é falar com o general, falar com o diretor-geral da Polícia Civil, com o diretor-geral da Polícia Federal, não. Isso já acontece sempre. Falar com a base é fazer um discurso que consiga mostrar para os mais humildes dentro dessas instituições que eles não são representados pelas políticas do Bolsonaro. Por exemplo, imaginem que a polícia militar nas ruas está combatendo o bandido. E a proposta do Bolsonaro é que todo mundo possa ter até uma metralhadora. Imagine a vulnerabilidade de um soldado e um cabo que vão prender um determinado rapazinho bonitinho da rua e ele pode ser surpreendido com o pai desse rapaz armado, o irmão armado, a mãe armada, as menininhas da rua que gostam desse cara todas armadas dentro de casa. Ou seja, o Bolsonaro vulnerabiliza a polícia. Só que essa versão não foi levada para os policiais. A versão que foi levada para o policial é que o Bolsonaro ama o policial. Ama, mas quer matar. O Bolsonaro ama as Forças Armadas. Ama, mas quer colocar para morrer num fronte de batalha, numa guerra contra a Venezuela. Então o que acontece, Nara? Eu não tenho dúvida, não tenho nenhuma sombra de dúvidas de que os militares brasileiros são inteiramente representados pelas políticas de esquerda. Para você ter uma ideia, os militares, que são em maioria muito jovens, eles nem sabem o que eram as instituições militares antes do ex-presidente Lula. O Lula duplicou o orçamento das instituições militares em proporção do PIB. O Lula multiplicou o PIB por 5 vezes e ele duplicou o orçamento em proporção ao PIB, ou seja, o Lula fez o investimento nas instituições militares ficar 10 vezes o que era antes. Tinham militares que não podiam ficar o dia inteiro dentro das instituições porque não tinha comida. Então eles ficavam a metade do dia e iam para casa, porque não tinha comida nas instituições militares. Então, como a esquerda ela falha? Ela falha porque ela quer culpar os militares de hoje pelo golpe militar de muitos anos atrás. A esquerda quer tentar pegar um jovem de 18 anos e chamar esse rapaz de milico e julgar na cabeça dele que todo militar é golpista. O cara vai falar, pô, mas eu acabei de entrar numa instituição militar, por que esse cara tá me chamando de golpista? Imagina os policiais, eu estava no julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula e vários policiais fazendo aquele isolamento dos verdadeiramente bandidos. O TRF-4, que é onde estão os covardes, estava protegido pelos militares. E os militares orgulhosos defendendo os desembargadores que jamais e sob hipótese alguma, jamais um desembargador do TRF-4 vai virar para um soldado, para um sargento, para um cabo e falar: olha, é aniversário do meu filho, vai lá em casa. Nunca um desembargador de um tribunal vai virar para um policial e convidar para uma festa de aniversário. Ou seja, não é amigo, definitivamente não é amigo dos policiais. O desembargador usa os policiais, nós não. Eu tenho amigos policiais, 2 tios policiais, sou neto de policial e duvido que entre nós aqui não existam pelo menos 95% das pessoas que são amigos de policiais. E vocês pensam, nossa, a polícia é toda diferente, mas o meu amigo policial, ele é uma pessoa tão do bem, porque a polícia é do bem. Vocês não estão entendendo, os policiais são do bem. A podridão é a exceção, Nara Jucá, a exceção. Só que a exceção grita tão alto que parece que ela é a maioria, mas não é. A podridão da polícia é a exceção. A maioria dos policiais são bons. Só que a exceção ela consegue causar um impacto, um estrago tão grande que ela acaba passando-se pela maioria.
Então o que que eu falo? A esquerda não soube mostrar para esse policial que o amigo deles não é um desembargador, um governador que fala que vai metralhar as pessoas. Não, o amigo do policial é aquele cara que no final de semana tá lá na casa do policial participando de um churrasco. É o pobre, é o trabalhador. E o policial é de esquerda. Quem que fez? O que fez o Bolsonaro? Eu amo a polícia, eu valorizo a polícia, mas nunca valorizou. Esse é o detalhe. Então, quando eu disse que as esquerdas não sabem se aproximar dos militares, é porque eu estava presente durante o julgamento do Lula e eu vi uma pessoa subir no palanque e pegar o microfone e ficar 5 minutos atacando a polícia. Gente, isso não é inteligente. Sabe por quê? Porque hoje os policiais se sentem mais representados por milionários que nem olham na cara deles, milionários que olham para os policiais simplesmente como cachorros de guardas, do que nós, que somos pessoas que estamos constantemente em convívio com os militares, não apenas o convívio de rua, de sermos fiscalizados, não. É um vizinho amigão que é militar. No final de semana passada, churrasco com os militares. Por quê? Porque são trabalhadores como nós, que vivem com a faixa salarial igual à nossa, numa realidade de luta por sobrevivência igual à nossa. Então esse é o ponto. Se a esquerda não consegue explicar para os militares que eles fazem parte da classe trabalhadora e não da classe especuladora, olha, você vai me desculpar, mas a falha é da esquerda. Nós não estamos conseguindo comunicar com essas pessoas, né? Deixa eu agradecer aqui Denise Bueno da Fonseca, muito obrigado de coração, Denise, pelo superchat, muito obrigado mais uma vez, Nara Jucá, Verônica Vidal. Léo, em resposta a Matheus, os empregos cresceram com Lula porque ele investiu pesado em todas as áreas. Com FHC, eram 30 milhões de empregados na Petrobras. Por exemplo, com Lula foi para mais de 80 milhões de empregados. Não é 80 milhões de empregados, não, deve ser 80 mil, né? Eu não sei os números não, mas é porque é muita gente, 30 milhões. Verônica, tem que só checar isso aí. Deixa eu agradecer aqui, então. Helder Flameio, Toyota fechando o terceiro turno de trabalho em Sorocaba e demitindo 840 empregados. Então, parabéns, Sérgio Moro, por mais essa. É triste demais voltar aos anos 80, 90, ser parado no mercado por um pai de família pedindo 1 quilo de carne moída. É isso aí. É isso aí. Operação Lava Jato consegue levar a Toyota a fechar o terceiro turno de trabalho em Sorocaba. Obrigado, Éder Flameia, pela informação. Ana Correia. Léo, você está muito engraçado. A ironia lhe cai bem. Gostei. Obrigado, Ana Correia. E a Samanta Souza fala: Léo fuma boldo, viaja demais, mentiroso, compulsivo. Olha, Samanta, eu achei muito massa essa loucura aí de fumar boldo. Eu já tomei bastante chá de boldo por causa de dor no estômago. Agora, fumar boldo deve ser muito louco mesmo, tem que ser muito doidão para fumar boldo, né? E aí eu vou conversar com o Daniel Rodrigues, ele pergunta, Toyota na Lava Jato? Sim, o Brasil na Lava Jato. Sabe por quê, Daniel Rodrigues? Veja bem, Daniel, pensa o seguinte comigo. Vamos falar só da Odebrecht. Foram 230 mil funcionários demitidos só da Odebrecht. Você já parou para pensar quantos carros a Toyota deixou de vender só por causa da Odebrecht? Pensamento sistêmico, Daniel. Pensamento sistêmico é isso aí, cara. Pensamento sistêmico consiste em você pensar no Brasil como sendo um sistema. Pensamento sistêmico, Daniel, consiste em você imaginar que uma decisão idiota aqui atrás implica num problema muito grande aqui na frente, porque você vai desencadeando uma série de problemas, Daniel. Olha, hoje nós podemos dizer que às vezes você está desempregado por causa da Lava Jato. Sabe por quê? Porque no momento que a Lava Jato foi só criando um desemprego nas grandes empresas, e isso obviamente de forma intencional, ela foi criando desemprego nas empresas que prestavam serviço para essas pequenas e para essas grandes empresas. Então pode ser que a empresa que você trabalhava nem prestava serviço para a Odebrecht. Mas no momento que as empresas foram quebrando, aquelas que prestavam serviço para a Odebrecht antes, para sobreviverem, elas reduziram o preço do produto para um preço extremamente predatório
E por causa disso, elas quebraram sua empresa. Pode ser que as empresas que antes vendiam para a Odebrecht compravam na sua empresa. E porque elas pararam de comprar na sua empresa, o seu patrão teve que te demitir. Ou diferente, talvez a sua empresa também quebrou. Então o Brasil é um grande sistema. Olha, por causa do desemprego que a gente tem hoje no Brasil, que não se engane, não foi um erro administrativo, foi fabricado. Fabricado pela Globo, fabricado pela Operação Lava Jato, fabricado pelo ataque contra a economia brasileira com a finalidade de reduzir a nossa economia para permitir o crescimento econômico dos Estados Unidos. Então, Daniel Rodrigues, tudo isso aí, que foi friamente calculado, impacta de forma indireta em todo o Brasil. Então, vamos imaginar aí, desses pelo menos 15 milhões de desempregados que a gente tem hoje, pode ter certeza que tem muita gente aí que comprava na Toyota. Pode ter certeza. Aos poucos, companheiro, a gente está destruindo o Brasil e esquecendo o verdadeiro culpado por isso. Então, para de ser bobo, menino. Para de proteger aqueles que tomaram o seu emprego. Deixa eu agradecer. Deixa eu agradecer aqui, olha, chegou aqui o meu amigo Canal Verdade, falando, fala Léo, ei Paulo, como é que tá, pessoal? Quem não conhece ainda o Canal Verdade, muitas coisas que eu aprendi a respeito dessas igrejas, do modus operandi dessa igreja, eu aprendi com essa figura aí que é o grande Paulo do Canal Verdade, e ajudem o canal dele a crescer, porque ele tem desmascarado bastante as falcatruas dessas igrejas aí, tem feito muitos vídeos progressistas. Bom te ver aqui, Paulo. Tomara que você não esteja na lista dos jornalistas que possivelmente serão presos por não concordarem com o Sérgio Moro. Né? Te dou uma dica, não mexe com o Sérgio Moro não, que ele está muito bravo. Mexe só com os pastores mesmo e deixa que a gente segure essa ponta, porque eu já não tem jeito. Se realmente acontecer, eu tô preso mesmo, torturado e tô na mão do ultramoderno. Obrigadão pela sua participação. Deixa eu... SGFF. Léo, o Glenn voltou no tempo e ativou o efeito borboleta na Matrix. Será? Acho que não. Acho que a gente nem pode considerar dessa forma, porque a gente não está conseguindo mudar o curso dos eventos não, viu, SGFF? O máximo que a gente está conseguindo fazer é ter uma esperançazinha que as coisas podem mudar. No momento que a esperança começa a cair, vem uma super bomba e acaba trazendo de volta essa possibilidade de mudança. Eu tô achando que o que o Glenn tá fazendo é um contra-ataque mesmo. Digamos que o Glenn conseguiu entrar naquela parte lá de tirar as naves de Zion lá, de repente, né, que não aconteceu que Zion foi atacado, mas de repente ele está conseguindo aí tirar as naves de Zion. Não, nem diria isso. Eu diria que talvez ele está conseguindo conquistar mais pessoas para fora da Matrix. Né? Talvez isso aí. Deixa eu agradecer aqui. Ana Correia, parece que Moro vai aos Estados Unidos essa semana prestar contas e receber novas diretrizes. Olha, eu não sei. Talvez o Moro... É muito difícil de ter certeza do que o Moro vai fazer, pessoal. Porque, olha bem, o Moro... A informação que foi exatamente o que eu falei no início dessa live, as pessoas que chegaram agora devem ter visto um vídeo meu que eu falei sobre a possibilidade de ter uma prisão em série de jornalistas. Eu recebi essa notícia de 3 fontes diferentes. Na hora que eu percebi essa notícia pela terceira fonte, que foi exatamente a notícia de que o Glenn recebeu essa mesma notícia, eu fui e fiz um vídeo. Eu falei, eu preciso fazer o vídeo, que esse vídeo pode contar no sentido das pessoas se entrosarem para evitar que isso aconteça. Então, e realmente aconteceu um movimento. Muitos jornalistas já estão preparando o habeas corpus preventivo, já está rolando aí um trabalho muito interessante no sentido de tentar lutar contra essa possibilidade. Pode ser, Ana Correia, que o Sérgio Moro ele tenha articulado essa possibilidade de endurecer o regime. O que é endurecer o regime? Dar golpe. Ele pode ter articulado essa possibilidade de golpe. Precisamos concordar que o Sérgio Moro, no final das contas, ele está mandando mais que o Bolsonaro. Ele pode ter, sim, articulado essa possibilidade de tentativa de prender jornalistas e observaria o resultado disso dos Estados Unidos caso
Porque pensa bem, vamos imaginar o seguinte, Ana. Vamos imaginar que para ele conseguir uma coisa manifestamente ilegal como essa, sair prendendo jornalistas que têm o direito do livre pensamento, isso é golpe, gente. Isso é, obviamente, um novo ato institucional 5, sair prendendo todo mundo, julgando na cadeia. Isso aí não pode acontecer no Estado Democrático de Direito. Então, o que pode ter passado na cabeça do Moro, em termos de articulação, pode ser o seguinte. Ele não sabe qual que é o verdadeiro apoio que ele vai ter para dar um golpe. Ele não sabe se as instituições... Porque nesse caso, ele não tem poder de mandar prender. Ele é ministro da Justiça, ele não é juiz de direito. Ele poderia tentar endurecer o regime a nível de mandar a Polícia Federal sair prendendo todo mundo, mesmo que manifestamente fora da lei, ou seja, golpe. Mas ele tem a dúvida se isso vai funcionar ou não. Então, o que ele pode ter articulado é o seguinte: eu lá dos Estados Unidos vou observar a galera agindo no Brasil. Se a Polícia Federal pula fora e não cumpre o que eu estou falando, eu estou ferrado, eu perdi o apoio. Então, eu nem volto para o Brasil. Se a Polícia Federal entra fazendo tudo isso e depois o Poder Judiciário consegue desarmar, por que consegue desarmar? Porque num golpe, a Polícia Federal pode sair prendendo todo mundo, julgando na cadeia, e aí, habeas corpus, o Poder Judiciário dá o habeas corpus e repete aí o que aconteceu com o ex-presidente Lula. Mesmo com o habeas corpus assinado pelo juiz, a Polícia Federal simplesmente não solta a pessoa. Então pode acontecer isso. Olha, o Poder Judiciário manda soltar, mas o Poder Executivo desafia e não solta. Então, qual que seria a articulação do Moro? Dos Estados Unidos ele ia observar. O Poder Judiciário mandou soltar, Polícia Federal obedeceu e soltou, significa que ele perdeu. Ele deu uma ordem manifestamente ilegal, ou seja, cometeu um outro crime e não teve apoio da Polícia Federal para manter esse crime. Então, ele já fica nos Estados Unidos e nem volta para o Brasil. Mas vamos imaginar que deu certo. Ele mandou a Polícia Federal prender vários jornalistas, os jornalistas foram presos e os bolsominions foram para as ruas, bateram palmas e ficou por isso mesmo. Agora está todo mundo preso igual o Lula, sem prova, sem nada, mas está preso e fica preso e pronto. Aí ele volta para o Brasil tranquilão e continua fazendo o governo dele. Então, eu imagino que a articulação dele estava mais ou menos nesse sentido aí. Dos Estados Unidos, ele observaria ou vai observar, porque não significa que isso caiu. Eu imagino que vai ser bem mais difícil agora com a entrada da Band. Pode ser que dos Estados Unidos ele estava programando observar tudo acontecendo lá dos Estados Unidos. Se desse certo, ele voltaria, dando errado, ele ficaria por lá. Então, nesse ponto eu imagino que seria essa aí a articulação dele. Mas é claro, isso é uma possibilidade, isso é o que eu consegui ler a partir do que eu contei para vocês, né, gente? Foram 3 fontes. Ana Correia, parece que Moro vai aos Estados Unidos essa semana prestar contas e receber novas diretrizes, né? Então pode ser isso também. Muito obrigado, Canal Verdade, mais uma vez. E muito obrigado, Verônica Vidal. Verdade, Léo, errei nos zeros. Eram 32 mil com FHC e pulou para 83 mil empregados com Lula. Boa noite. Sorry. Boa noite, Verônica Vidal. Obrigadão pelo superchat, pela notícia. Sim, tudo multiplicou muito com o governo do ex-presidente Lula. Agora, falar que o governo teve falhas, você pode falar que teve falhas, mas você não pode negar que foi o melhor governo do Brasil. Isso é o mais importante. Muito obrigado, Verônica. Então, muito obrigado, pessoal, pelas participações. Bolsonaro 2022, agora confirmado. Parabéns, Haroldo! Nossa, que bonito, gente! O Haroldo já está fazendo campanha confirmada para Bolsonaro 2022. Olha que legal! E olha, o Haroldo consegue, por isso, se tornar pioneiro em opressão. O Haroldo chega aqui numa live que critica o Bolsonaro e ele está com tanto problema de atenção dentro de casa, ele está com uma dificuldade tão grande de ser interessante para a esposa, de ser interessante para os filhos, que ele precisa participar de uma live de esquerda para ficar oprimindo, falando de Bolsonaro 2022, agora confirmado. Olha, Haroldo, se Bolsonaro foi eleito em 2022 e eu não tiver sido exterminado por essa campanha do Moro aí para prender jornalistas, o máximo que eu posso falar com você, Haroldo, é só lamento. Sabe por quê, Haroldo? Porque não existe a possibilidade do Bolsonaro ferrar só
a minha vida. Isso porque o presidente da República, ele governa para todos. Então, te dá uma notícia difícil, tá, Haroldo? Nós estamos ferrados e juntos. O que significa que não tem jeito do Bolsonaro diferenciar quem é de direita e quem é de esquerda, quem é eleitor dele e quem não é, por exemplo, na questão de aumento no desemprego. Quando o Bolsonaro causa recessão econômica, como ele causou no primeiro trimestre e já indica que vai causar uma recessão econômica durante todo o ano no Brasil, essa recessão não fica só entre as pessoas de esquerda. Até porque eu nunca vi uma pesquisa do tipo PIB dos de esquerda, PIB dos de direita, desemprego dos de esquerda, desemprego dos de direita. Tem isso não, Haroldo. É todo mundo, menino. No momento que o Bolsonaro cria uma possibilidade de guerra contra a Venezuela, ele não vai poder chegar nos soldados do exército e falar: declarem-se de direita ou de esquerda para saber quem vai morrer no fronte de batalha. Não dá. Se ele tiver que fazer um sequestro de poupança, ele não vai poder lançar um decreto falando que vai sequestrar a poupança só das pessoas de esquerda. Então, Haroldo, ó, notícia ruim pra você aqui, tá? Você tá ferrado junto. E aproveita bastante, Haroldo, a internet esses dias, porque pode ser que ela pare de funcionar. A infraestrutura de telecomunicações no Brasil pode entrar em colapso. Nós estamos numa recessão econômica que nós não temos mais arrecadação. Então, dica básica, aproveita bem a internet. Outra dica básica, aproveita também seus filhos, porque a gente não sabe o que pode acontecer depois que o Sistema Único de Saúde parar de funcionar. Eles podem faltar. Aproveita bem seus pais, se forem vivos, porque sem aposentadoria, Haroldo, fica meio difícil, sabe? As pessoas podem precisar aí de remédios e essas coisas. E sabe o que é um velho sem aposentadoria para um governo liberal? É um vagabundo. Quem falou isso foi o Fernando Henrique. Então, uma dica, Haroldo: não tem como a esquerda ficar isolada no governo Bolsonaro. A gente está junto nessa. Então, confirma aí para 2022 e boa sorte. Deixa eu agradecer vocês pelos superchats. Então, muito obrigado. Superchat do Verônica Vidal. Muito obrigado, Verônica Vidal, mais uma vez. Nara Jucá, muito obrigado pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria lembrar vocês de uma coisa que para mim é muito importante e necessária. Quem puder ajudar meu trabalho, tem aí as contas anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Você pode fazer uma transferência no Banco do Brasil, pode fazer uma transferência na Caixa, enfim, você pode ajudar de diversas formas. Deixa eu agradecer aqui também Patrícia S. Léo, a Globo quer preparar Moro para a presidência. O Alckmin, eles não conseguiram. É muito triste as pessoas não acordarem. Exatamente, Patrícia S. A Globo realmente quer muito o Moro como presidente, mas pode ser que a gente tenha um acordo entre os demais veículos de comunicação no sentido de querer os donos da Globo na cadeia. Então vamos torcer para que isso aconteça. Parece que a gente vai ter uma união aí, um bandwagoning, que chama nas relações internacionais, entre todos os demais veículos de comunicação contra a Rede Globo. Se isso acontecer, vai ser um grande motivo de comemoração. Vai ser a galera toda expondo a Lava Jato e a Rede Globo tentando esconder. Então, muito obrigado, pessoal. Por favor, curtam aí a live, participem da reprise que começa agora. Eu volto amanhã às 6h30 da tarde no Léo ao Quadrado. Obrigado e até lá.